Bem-vindo, ser de luz, ao Espiritualidade Amp, jornada que promete dar um amp na sua vida. Você já se perguntou algum dia se o nosso universo é multiverso? E se eu te dissesse que você existe em várias dimensões ao mesmo tempo? Já sentiu que a realidade ao seu redor é maior do que aquilo que os seus olhos podem ver? Talvez você já tenha experimentado um déjà vu, aquele momento em que parece estar vivendo algo que já aconteceu antes. Mas e se isso for apenas uma pista de quem você realmente é? Descubra agora o poder da sua consciência multidimensional. Nessa jornada, você vai desenvolver o autoconhecimento e expansão da consciência. Prepare-se, porque neste vídeo você vai mergulhar fundo no universo das múltiplas dimensões e entender como suas escolhas e pensamentos moldam realidades inteiras. Inscreva-se e ative o sininho. Vamos juntos despertar para o infinito de possibilidades que habita dentro de você. Meu nome é Rafael, e se você me conheceu há alguns meses, me acharia uma pessoa comum. Eu tinha um emprego estável, uma rotina previsível e uma vida que parecia, aos olhos dos outros, normal. Mas para mim, tudo era sem graça, mecânico. Eu fiz tudo no piloto automático. No fundo, eu senti que algo estava errado, como se uma parte de mim estivesse dormindo. Não sabia o que era, mas aquela sensação estava sempre lá, silenciosa. Naquela noite, depois de mais um dia cansativo, deitei-me na cama, esperando desligar de imediato, como sempre fazia. O sono veio rápido, mas desta vez, não foi como de costume. Em vez de escuridão, vi uma luz intensa. De repente, tive a sensação de estar flutuando. Meu corpo permanece na cama, mas era como se eu estivesse me movendo para fora dele. Eu via tudo de cima, como se fosse um observador. Era uma sensação de liberdade, mas ao mesmo tempo estranho. Então, algo ainda mais inexplicável aconteceu. Vi outra versão de mim mesmo, mas em um lugar completamente diferente. Parecia estar em um escritório amplo, com grandes janelas que davam para uma cidade desconhecida. Meu outro eu estava sorrindo, usava roupas formais e parecia confiante, como se vivesse uma vida que eu jamais poderia imaginar. Eu tentei me aproximar, mas tudo começou a se desfazer diante dos meus olhos. Voltei bruscamente ao meu corpo. Meu coração disparou, e eu estava completamente desesperado. Senti-me na cama, ofegante, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Não foi um sonho comum, foi muito real. Eu pude sentir o peso daquele momento em cada parte do meu ser. Nunca tinha experimentado nada assim antes. Fiquei pensando naquilo durante horas, revirando-me na cama, mas nenhuma explicação parecia fazer sentido. Quem era aquela versão de mim? E por que eu tive aquela experiência tão clara e intensa? Tudo o que eu sabia era que, a partir daquela noite, minha vida jamais seria a mesma. Os dias que se seguiram àquela noite foram estranhos, para dizer o mínimo. Eu tentei me convencer de que tudo não passava de um sonho, mas meu corpo e minha mente sabiam que aquilo foi real. Desde então, coisas peculiares começaram a acontecer. Tudo parecia mais intenso, como se os detalhes do mundo, ao meu redor, estivessem mais vivos. Sons, cheiros e até mesmo as cores pareciam diferentes. Quase como se eu estivesse vendo o mundo através de outra perspectiva. Além disso, os déjà-vus se tornaram frequentes, algo que nunca tinha acontecido antes. Eu passava por lugares ou encontrava pessoas e sentia que já tinha vivido aquelas situações antes. No começo, pensei que minha mente estava pregando peças, mas os momentos eram tão precisos e familiares que era difícil ignorar. Uma das experiências mais desconcertantes ocorreu numa terça-feira à tarde, quando parei em uma cafeteria próxima ao trabalho. Enquanto aguardava meu pedido, percebi um homem sentado em uma das mesas próximas. Ele me observava com atenção, como se me conhecesse. Quando nossos olhares se encontraram, ele fez um leve aceno com a cabeça, como se me cumprimentasse. Algo com ele me parecia familiar, mas eu tinha certeza de que eu nunca o tinha visto antes. Mesmo assim, aquela sensação de reconhecimento era inegável. Fui até ele, impulsionado pela curiosidade. Você acredita em coincidências? Foi a primeira coisa que ele me perguntou, antes mesmo de eu dizer qualquer palavra. Fiquei surpreso, mas respondi: não sei. Ultimamente,
Tenho pensado que talvez não existam. Ele sorriu, como se estivesse satisfeito com a resposta. Às vezes, o universo encontra maneiras de nos lembrar de quem realmente somos. Você já sentiu que sua vida é maior do que parece? Que existem outras versões de você por aí? Fiquei paralisado. Aquelas palavras bateram fundo, como se ele estivesse lendo minha mente. Não sabia o que dizer, mas ele continuou. Não estamos limitados a uma única realidade. Você é multidimensional. Tudo o que você experimentou até agora são apenas fragmentos do todo. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, ele se levantou calmamente, deixando uma nota em cima da mesa. Quando tentei segui-lo, ele já havia desaparecido na multidão. Peguei a nota que ele deixou e li. As respostas estão dentro de você. Confie no processo. A partir daquele momento, comecei a pesquisar sobre multidimensionalidade e teorias relacionadas. Cada novo conceito que eu encontrava parecia ressoar comigo de forma inexplicável. Eu sabia que estava apenas arranhando a superfície de algo muito maior. Depois daquele encontro, minha mente não conseguiu mais se desligar da ideia de que eu, de alguma forma, estava conectado a outras realidades. As pesquisas me levaram a conceitos que pareciam saídos de filmes de ficção científica, teorias sobre universos paralelos, dimensões superiores e a expansão da consciência. Ainda assim, eu sentia que havia algo mais profundo. Não era apenas teoria, algo dentro de mim sabia que aquilo era real. Foi então que decidi tentar uma abordagem prática. Encontrei vídeos e artigos sobre meditação, projeção astral e como acessar dimensões internas. De início, parecia absurdo. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acreditava em coisas espirituais. Mas, dado tudo o que estava acontecendo, resolvi dar uma chance. Naquela noite, sentei-me no chão do meu quarto, apaguei as luzes e fechei os olhos. A ideia era simples: controlar a respiração, limpar a mente e deixar as sensações fluírem. No começo, foi difícil. Pensamentos sobre trabalho, contas e o que eu tinha que fazer no dia seguinte ficavam rondando. Mas, após alguns minutos, comecei a sentir uma leveza. Meu corpo estava presente, mas minha mente parecia se afastar lentamente. De repente, aconteceu de novo. Eu me vi fora do meu corpo. Mas desta vez, não era um simples flutuar. Eu estava em um lugar completamente diferente. Era como se eu tivesse sido transportado para uma paisagem vasta, cheia de cores que eu não conseguia descrever. Ao longe, percebi outras versões de mim mesmo. Algumas delas pareciam extremamente felizes, vivendo vidas que eu jamais imaginei possíveis. Outras pareciam presas em rotinas piores do que a minha. O que mais me impressionou foi que eu podia sentir as emoções de cada uma dessas versões, como se estivéssemos ligados por fios invisíveis. Eu me aproximei de uma versão que parecia estar em paz, meditando sob uma árvore, em um ambiente calmo. Quando ele abriu os olhos, falou comigo diretamente: "Você está começando a despertar. Todas as suas escolhas criam caminhos. E esses caminhos existem simultaneamente. Tudo o que você é, já é e sempre será." Aquilo me fez questionar a própria natureza do tempo e das decisões que eu tomava. Será que cada escolha que eu fazia aqui influenciava essas outras versões de mim mesmo? E se fosse possível mudar minha realidade atual, conectando-me a essas outras possibilidades? Antes que eu pudesse explorar mais, comecei a sentir meu corpo sendo puxado de volta. Era como se uma força invisível estivesse me arrastando para o agora. Quando abri os olhos, eu estava de volta ao meu quarto. O relógio marcava 3h33 da manhã. A sensação de paz e clareza que eu tinha experimentado permaneceu. Não era apenas um sonho. Algo dentro de mim estava se transformando, e eu sabia que aquele era apenas o começo de uma jornada muito maior. Nos dias seguintes àquela experiência, minha percepção de quem eu era mudou radicalmente. Eu sentia que minhas decisões diárias carregavam um peso maior, como se cada pequeno gesto criasse reverberações que iam muito além da minha realidade. Comecei a prestar mais atenção às minhas emoções, pensamentos e até às palavras que dizia. Tudo parecia interligado de uma forma que antes eu não conseguia enxergar. Decidi repetir a meditação, desta vez mais focado e preparado para o que pudesse acontecer. Sentei-me no mesmo lugar, respirando profundamente,
deixando o silêncio tomar conta. Pouco a pouco, fui sentindo a mesma leveza de antes. Minha consciência se expandiu mais rapidamente desta vez, e eu novamente me vi em um espaço vasto e iluminado. Não era um lugar físico, era como se eu estivesse em uma teia invisível de realidades conectadas. Enquanto me deslocava por esse espaço, imagens de diferentes versões minhas surgiam em sequência, como se fossem portais. Em uma delas, eu era alguém que alcançava grande sucesso, liderando uma empresa inovadora. Em outra, eu vivia em um vilarejo tranquilo, cultivando uma vida simples, em harmonia com a natureza. Mas o mais impactante foi quando vi uma versão de mim completamente aprisionada em tristeza e arrependimento. Ele parecia consumido por escolhas que não tinham dado certo. Foi nesse momento que eu ouvi uma voz que parecia vir de dentro de mim. Tudo o que você vê são possibilidades. Você é todas elas, e ao mesmo tempo, nenhuma. Seu verdadeiro eu é o ponto de convergência entre todas essas dimensões. Era uma revelação difícil de assimilar. De alguma forma, eu compreendi que minha essência não era limitada a uma única experiência. Eu existia em múltiplos planos. Mas quem eu era de fato se definia pelo agora, pelo que eu escolhia fazer a cada momento. A voz continuou. As versões de você que prosperam são reflexos das suas melhores decisões, enquanto as que sofrem carregam os pesos dos seus medos e arrependimentos. Ao equilibrar sua consciência, você pode alinhar-se com a realidade que deseja viver. Comecei a entender que o verdadeiro poder estava na presença. Cada escolha consciente que eu fazia aqui e agora podia alterar o equilíbrio das realidades paralelas. Eu não estava preso ao que considerava meu destino. Tinha a capacidade de moldar minha vida através da intenção e do autoconhecimento. Gradualmente, aquela dimensão começou a se desvanecer. Quando voltei ao meu corpo, me senti mais inteiro do que nunca. Era como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos. Eu finalmente compreendia o que significava ser multidimensional. Eu era o arquiteto da minha própria existência. Acordei na manhã seguinte com uma sensação de leveza que eu nunca havia experimentado antes. Era como se pela primeira vez eu estivesse completamente presente em minha própria vida. Não havia mais aquele peso da rotina, das preocupações incessantes ou da necessidade de seguir expectativas externas. Eu sabia, agora, que o verdadeiro poder estava na minha capacidade de escolher conscientemente cada passo do caminho. As pequenas coisas começaram a ganhar significado. No trabalho, percebi como minhas interações com colegas podiam influenciar o ambiente de formas sutis. Em vez de agir no piloto automático, comecei a ouvir as pessoas com mais atenção, sentindo as energias por trás de suas palavras. Foi como se eu pudesse enxergar além da superfície, percebendo que todos, em algum nível, também estavam conectados a algo maior. Mas o maior impacto aconteceu em um momento de reflexão. Enquanto eu caminhava por um parque ao final do dia, eu me sentei em um banco, observando as árvores balançarem suavemente ao vento. As crianças brincavam, e os sons da natureza preenchiam o ar. Tudo parecia estar em perfeita harmonia. Ali, tive uma epifania. A vida é feita desses momentos simples, onde estamos plenamente presentes, conscientes do agora. Lembrei-me das palavras daquela voz que ouvira em minha meditação. Você é todas as possibilidades. E, ao mesmo tempo, nenhuma delas. Era como se cada decisão que eu tomava fosse um ponto de acesso para alinhar-me com a melhor versão de mim mesmo. Não havia mais pressa ou ansiedade. Eu não precisava controlar tudo, apenas confiar no fluxo da vida e agir com intenção. Decidi, naquele instante, que viveria com mais propósito. Cada escolha, cada pensamento e cada atitude seria uma oportunidade para crescer, evoluir e ressoar positivamente em todas as dimensões que eu habitava. Eu sabia que ainda teria desafios e momentos de dúvida, mas também sabia que estava preparado para enfrentá-los com uma nova perspectiva. Ao me levantar e começar a caminhar novamente, sorri para mim mesmo. Não precisava mais de respostas externas. Eu as carregava dentro de mim. O caminho da consciência estava apenas começando, mas dessa vez, eu sabia exatamente quem eu era. Um ser multidimensional, capaz de criar realidades a partir do agora. Se esse vídeo ressoou com você, lembre-se: a jornada do autoconhecimento e da expansão da consciência
é infinita. Cada experiência, cada pensamento e cada escolha moldam a realidade que você vive. Se você quer continuar explorando temas como espiritualidade, multidimensionalidade e evolução interior, inscreva-se aqui no Espiritualidade App e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E agora, eu quero saber, qual parte desse vídeo mais te impactou? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque sua experiência pode inspirar outras pessoas. Gratidão por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Paz, luz e evolução.